E a frutose, então, a gente entendeu que ela tem um processamento no nosso corpo, né? Ela é metabolizada de um jeito cujo consumo excessivo dela não parece ser muito positivo. Mas a gente consome toda essa frutose assim para isso ser um perigo? Porque se ela tá é o açúcar das frutas, como é que isso pode ser tão perigoso para nós? Ah, muito boa pergunta essa. Então, eu vou começar respondendo com uma estatística. Ó. No começo do século XX, 1900, por aí, um americano médio consumia cerca de 15 gramas de frutose por dia. Isso foi aumentando. Antes da Segunda Guerra já estava em 24, depois foi para 37, 55. Hoje eles fizeram uma medição que está em torno de 72 a 75 gramas de frutose por dia. Ué, mas será que as pessoas danaram comer fruta de uma cesta de fruta por dia? Não foi isso que aconteceu. Porque vejam, a frutose sim está presente nas frutas, o nome liga, né? Frutose, fruta. Mas quando ela está na fruta, ela está diluída em água, está diluída em fibra, sais minerais, vitaminas, e também ninguém senta debaixo da pé de laranja e come um monte de laranja. Não foi bem esse o problema. O problema não está no consumo da fruta em si. O problema é que, com a industrialização dos alimentos, que aconteceu ali por volta de 1970 para frente, nós começamos a comer frutose adicionada em grande quantidade aos produtos alimentícios, a comida processada. Então, mais ou menos na década de 60, eles aprenderam a fazer um processo que era transformar a glicose em frutose. Essa glicose era obtida, então, do milho, se transformava em frutose, e aí foi possível, né, fazer, eles inventaram lá o xarope de milho enriquecido em frutose. Isso coincidiu mais ou menos com o governo Nixon, e eles avaliaram que se eles conseguissem estabilizar o preço da comida e barateá-lo, eles conseguiriam uma grande estabilização política. E aí o governo americano começou a subsidiar a lavoura de milho, mesmo que aquilo não fosse dar um lucro imediato, eles viam um grande valor em baratear a comida. Começaram a jogar muito dinheiro em lavoura de milho, produzir muito xarope de milho enriquecido em frutose. Isso para a indústria foi uma maravilha, porque vejam, a frutose ela é um terço do preço da glicose e ela é o dobro doce. Olha que maravilha essa economia. A comida ficou muito barata e ficou estável o preço da comida e trouxe uma estabilidade política para o governo. E ela tem outras vantagens para a indústria alimentícia, como, por exemplo, essa questão que eu falei do browning, do amarronzamento, reação de Maillard, tem vários nomes aí, deixa a comida cheirosa, saborosa, bonita, aquela casquinha dourada, que não tem nada de bom nisso. Isso vem da formação de espécies reativas de oxigênio. A gente não deveria comer coisas com brownie, mas fica bonito, cheiroso, saboroso. Aumenta a vida média na prateleira dos alimentos, então os alimentos não estragam, eles ficam úmidos por mais tempo, eles ficam crocantes, ficam docinhos, e a gente nunca fica satisfeito, porque a frutose, ela burla o sistema de recompensa e saciedade. Depois, se der tempo, eu explico isso mais a fundo, mas a gente come coisa com frutose e não fica nem recompensado e nem saciado. Então, a indústria meio que foi viciando a gente em comida, né? Eu brinco com os pacientes que ninguém pega o salmão pelo rabo e come até a cabeça compulsivamente. A gente faz isso com bolinho, com torta, com bolo, que tem frutose, né? Então, respondendo essa pergunta do porquê que a gente está comendo muita frutose, não é porque a gente começou a comer muita fruta, é porque a gente começou a tomar suco, que antes não era tão frequente, pior ainda, suco de caixinha, começou a achocolatado, isotônico, e bolo, torta, chocolate, açúcar de mesa. É isso que aconteceu e nos deixou doente. Certo, Cris. Então, com certeza, dificilmente alguém fica doente simplesmente comendo as frutas. E realmente, o problema, mais uma vez, né, a gente sempre acaba voltando na mesma tecla, é a comida industrializada, na maioria das vezes. E nesse ponto, a gente também tem um outro fator, né, que poderia ser levado em conta, que é a grande disponibilidade de frutas que a gente encontra, né?
Porque se a gente for no mercado hoje, a gente consegue encontrar várias frutas, às vezes de vários lugares do mundo, e frutas que são bem doces. Mas será que sempre foi assim? Ah, então essa pergunta é muito legal, porque nós perdemos uma questão que é a sazonalidade. Antigamente, né, numa era pré-agricultura, aí fala, nossa, mas é tão longe assim. Vejam, a agricultura tem 10, 12 mil anos, né? No calendário evolutivo, isso foi ontem, né? Se você pensar em 300 mil anos do Homo sapiens, ou antes ainda, nos precursores, essa questão de cultivar e de fazer a modificação genética das frutas é uma coisa muito recente. Ah, por exemplo, uma banana selvagem não é igual uma banana de hoje. As frutas elas estão geneticamente modificadas para serem cada vez mais doces, então a carga de frutose aumentou muito nessas frutas de hoje em dia. E essa questão que você falou, né? Como é que eu estou aqui comendo fruta que é do outro lado do país ou do outro lado do mundo, pior ainda, e num sacolão bom você encontra, sei lá, 10, 20 tipos. Isso não acontecia, né? Então está muito disponível fruta. E o pior ainda é que essa coisa de falar fruta é saudável, tudo, a gente começou a migrar para suco de fruta, que já é uma coisa bem diferente de fruta. Então as pessoas trazem várias frutas para casa e às vezes não vão comer na forma de fruta, às vezes vão fazer suco. E aí é complicado, porque vai embora a frutose, vai embora as fibras, né? Vão embora as fibras e concentra a frutose. E também uma outra coisa que começou a acontecer é processar as frutas em frutas secas, né? E aí a gente come demais, porque, veja, uma barrinha cheia de bananinha seca. O negócio fica de um tamanho tão pequeno que você senta, come 10 e nem se dá conta. Você não ia descascar 10 bananas para comer. Então, essa questão das frutas secas tem sido também um grande problema. Então, frutas secas, né, o excesso de frutas que foram refinadas, suco de frutas e o açúcar também são fontes bem prevalentes de frutose na dieta ocidental moderna. Mas quanta frutose é seguro a gente comer? Ou qualquer pouquinho já vai ser ruim para o nosso metabolismo? Existe um limite? Olha, não existe um limite estabelecido, até porque as pessoas são diferentes na capacidade de lidar com a frutose. Mas vamos pegar uma premissa evolutiva recente para nortear uma resposta e não ficar assim, nós não ficarmos assim no ar, né, com essa pergunta. Vejam que eu contei um pouquinho do que aconteceu no aumento da frutose. Então, no início do século XX, lá para 1900, as pessoas comiam cerca de 15 gramas de frutose por dia, cuja fonte era basicamente frutas, mel. Depois, pré-Segunda Guerra Mundial, nós estávamos comendo algo em torno de 27 gramas. Aí, por volta de 1970, estávamos comendo algo em torno de 40 gramas. Aí, depois, em 1990, algo em torno de 55 gramas de frutose. E quando começaram os problemas? Vejam que interessante. Os relatos mais abundantes de esteatose hepática, gordura no fígado em adultos, eles vêm da década de 80, 1980 para adulto, 1983 para criança. Antes disso, até 1950, 60, 70, não se ouvia falar nisso. Então, por aí a gente tem uma noção que essa quantidade que passou aí, sei lá, de 30 gramas por dia, que foi o que aconteceu quando a comida processada começou a chegar a 30, 40, perto de 50 gramas, a gente sabe que não é legal, né? Não dá para falar um número X que seja seguro, mas observar onde começou o problema e o quanto de frutose a gente estava comendo naquela época, acho que dá um bom norte para a gente, né?